Estamos recebendo hoje Alessandro Viana Vieira de Paula. Ele vai nos falar sobre desafios da vida familiar. Devoção filial será o tema do Momento Espírita. Refletindo a respeito da importância da vida familiar na Terra e sensibilizado com as indagações de tantos espíritos reencarnados que, desnorteados, buscavam acertar, o espírito Camilo escreveu, pela psicografia de Raul Teixeira, o livro que tem o título Desafios da Vida Familiar. Este livro trata de assuntos como o plano divino da família, o sentido da família, a formação de casais, a programação dos filhos, entre outros. Alessandro Viana Vieira de Paula, profundo conhecedor do assunto, está conosco hoje. Antes de conversar com ele, vamos ver o Momento Espírita. Existem exemplos ao longo da história que falam do amor e da extrema dedicação filial. Recordamo-nos de uma lenda romana dos tempos finais da República. Muitas foram as perseguições injustas a velhos servidores daquele regime. Afinal, o império estava por surgir. Os governantes de Roma chegaram a decretar que velhos servidores da República fossem banidos da cidade. Entre esses, havia um muito doente. Ora, ele adoecera simplesmente servindo a Roma que tanto amava. Por isso mesmo decidiu, apesar da insistência do filho, que não sairia da cidade. Velho estava, pensou, e doente. Se deveria aguardar a morte, por que fazê-lo distante das terras que tanto amava e que servira com total dedicação? Preferiria morrer em sua própria cama. Chegou finalmente a noite do último dia que lhe era permitido ficar. Se fosse apanhado dentro dos muros de Roma, após o prazo, seria morto. O filho tornou a insistir para que o pai se salvasse. Sei que você nem consegue andar, meu pai, mas eu o carregarei. Deixe-me cuidar de você. Reunirei todas as minhas forças para levá-lo para fora da cidade. Tanto insistiu que o pai acabou por ceder. O rapaz carregou a preciosa carga às costas e seguiu pelas ruas de Roma. A multidão se apinhava para ver a incrível cena e, ante os esforços do filho, aplaudia, incentivando-o. Os poderosos simplesmente olhavam. De certa forma, se comoveram e decidiram não interferir. Aproximava-se a hora em que o velho seria morto se fosse encontrado dentro dos muros da cidade, e era ainda grande a distância que separava os dois do portão. As forças estavam quase no fim. O rapaz se curvava ante o peso do fardo. Mesmo assim avançava, devagar, lento, e a multidão aplaudia. Conseguiu sair da cidade nos últimos instantes do prazo. Porém, o velho cônsul ainda não estava a salvo. Era preciso deixar as terras romanas. Encoberto pelas sombras da noite, Ápios carregou seu pai até a praia, onde embarcaram para outras terras a salvo. Para que nunca fosse esquecido esse gesto de amor filial, ele foi inscrito nos anais da quase extinta República Romana. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe quer dizer muito mais do que respeitar os que deram a vida aos filhos. Quer dizer também assisti-los na necessidade e lhes proporcionar repouso na velhice. Cercá-los de cuidados como eles fizeram com os pequenos no período da infância. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm por abrigarem os filhos alheios em seu seio, alimentando-os com seu amor e carinho. Os filhos devem aos pais não só o estritamente necessário, devem-lhes também os pequenos nada e supérfluos, os cuidados amáveis, os agradinhos que, ao final,
não são mais do que apenas o retorno do que receberam em sua infância e juventude. Este, o verdadeiro sentido do mandamento do Decálogo. A mensagem Devoção Filial está no CD Momento Espírita, número 19, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná e disponível também no site momento.com.br. Com muita satisfação, vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula, que é palestrante espírita de Itapetininga, autor do livro Jesus, o Celeste Amigo. Alessandro, é com muita satisfação que nós te recebemos neste programa. Em resposta à questão 696 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Allan Kardec que a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. E nós sempre relacionamos casamento e família. Para o Espiritismo, qual é a importância da família? A família é a microcélula dentro da célula maior que é a sociedade. Então a família representa esse papel primordial na evolução individual e coletiva. Os espíritos chegam a dizer que a família é uma instituição de cunho divino para que a vida se aprimore na Terra. O Espírito Camilo, que é o benfeitor do nosso querido Raul Teixeira, nas obras que trata a respeito da família, ele tem a oportunidade de dizer que a família tem um sentido muito importante na vida do indivíduo. Você bem mencionou a questão do Livro dos Espíritos, dizendo que seria uma regressão, uma volta à vida dos animais. Porque diz o Espírito Camilo que nós trazemos das nossas heranças primárias da evolução uma carga de egoísmo muito intensa. A criatura humana, por conta dessas experiências, sobretudo no reino animal, ela é compelida a pensar em si mesma. Então, quando nós adentramos no reino nominal, este instinto de conservação associado à razão acaba se convertendo em egoísmo. E a família já seria para nós um aprendizado, um ensaio para irmos rompendo com esta carga de egoísmo. Porque quando vivemos em família, seja um grupo de 3, 5, 10 pessoas, o indivíduo naquele contexto familiar, ele é quase que compelido a pensar nos outros. Então, quando ele vai tomar uma decisão familiar, ele tem que, às vezes, consultar o cônjuge, perguntar aos filhos, ou, no mínimo, pensar nos demais. Então, isto já é um rompimento com o egoísmo, porque ele deixa de ter um enfoque sobre si mesmo, sobre a própria individualidade, para começar a pensar naqueles que convivem com ele na célula familiar. Então a família tem este papel, dentre outros, de ajudar a criatura humana a ir rompendo com esta carga de egoísmo. Se viéssemos e permanecêssemos a sós na sociedade, isto seria realmente o enfoque da individualidade. Não teríamos que pensar no próximo, apenas em nós mesmos. Então a família nos conduz a esse pensamento maior a respeito de irmos desenvolvendo este amor universal. Porque Jesus propõe a nós para que nós amássemos a humanidade. Mas se eu não consigo conviver com 3, 4, 5 pessoas dentro do meu lar, como é que eu vou amar a humanidade? Então ali nós também já estamos ensaiando tolerância, paciência. Muitas vezes na nossa macrofamília vamos encontrar temperamentos diferenciados, os mesmos temperamentos que encontramos em nossa sociedade. Então ali nós já estamos sendo também treinados, estamos aprendendo a conviver com personalidades distintas. Então a família tem essa conotação de nos auxiliar sobremaneira no processo de evolução individual. A doutrina espírita nos ensina que as famílias são estruturadas no plano espiritual antes do renascimento. Como é que se estrutura a família no mundo espiritual? Então, nós aprendemos com a espiritualidade que, de fato, há este planejamento. É bom registrar que nem todo o planejamento se cumpre aqui na Terra por questões do livre-arbítrio.
Muitas vezes, antes de reencarnar, espíritos se agrupam no mundo espiritual, seja por afinidade, seja por necessidade de reajuste, seja por necessidade de aprendizado, então se agrupam na espiritualidade e formam um compromisso de voltarem juntos para compor uma mesma família. Muitas vezes, ao reencarnar, por conta do livre-arbítrio, outros interesses, as paixões, a criatura humana acaba muitas vezes unindo-se a outros parceiros que não aquele programados. Isto acontece como minoria. Via de regra, na área familiar pelo menos, nós damos conta do compromisso assumido, porque os espíritos irão tentar inspirar, interferir, nós trazemos no inconsciente os compromissos assumidos. Então, via de regra, com o auxílio da espiritualidade, com os compromissos íncitos na consciência, na área familiar nós temos uma tendência muito grande de assumir o compromisso, mas há riscos de fugirmos. Muitas vezes eu escolho uma parceira apenas pelo interesse da paixão, beleza física, as questões econômicas, e muitas vezes não é aquele espírito que estava previsto para a minha reencarnação. Mas não muda, o fato é que a família continua, seja com aquele que eu planejei ou não, a família continua com aquela missão especial, sublime, que nós acabamos nos referindo na primeira questão. Mas esse planejamento se dá dessa forma, os espíritos olham e veem a necessidade do que precisa ser melhorado, os reajustes. Então diz Joana de Ângeles que o lar é um laboratório de reajustamentos. Então todos ali estão em processo de aprendizagem, reajustes. Então nós vemos antipatias no lar, simpatias no lar. Às vezes um tem uma virtude que eu não tenho, então nós estamos ali aprendendo com o outro. O outro, às vezes, é complicado, é difícil, e ele está servindo de ser meu personal trainer moral. Então, nós vemos que a família é esta engrenagem divina, fazendo com que as individualidades que ali estão inseridas possam progredir. Mas a literatura espírita é muito forte. André Luiz, na obra Nosso Lar, na série Nosso Lar, vai falar do departamento da reencarnação. Então, quando almas conscientes que têm essa consciência, essa lucidez no além, então tomam essas decisões, assessoradas pela espiritualidade superior, escolhendo então a melhor família. Dizem os espíritos que nós temos a família que é a melhor para a nossa evolução. Então às vezes escolhemos pais castradores, pais enérgicos, porque somos espíritos indisciplinados. Muitas vezes escolhemos pais que não tenham tanta beleza plástica, porque no passado já caímos pelo orgulho, já falimos nessa área da beleza física. Então é interessante notar na literatura espírita que os espíritos, quando têm lucidez, levam em conta todos esses detalhes na escolha da família que irá recebê-lo aqui na Terra. Alessandro, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, a Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Estamos de volta hoje conversando com Alessandro Vieira de Paula. Estamos conversando sobre desafios da vida familiar. Alessandro, aqui nós podemos atribuir o fato de um número
tão grande de família estarem desestruturadas nos dias de hoje? Isso representa a própria falta de estruturação da individualidade, porque a família é composta por indivíduos, e quando esses indivíduos estão desajustados, afastados das faixas do bem, de espiritualidade, de compromisso com Deus, compromisso com a vida, naturalmente a família tende a ter esse reflexo. Por exemplo, existe uma estatística que diz que 51% dos casamentos hoje culminam em separações. Então é um índice de alerta. Por que está culminando tanto casamento e separações? Então certamente porque tem faltado maturidade, tem faltado controle emocional, as paixões estão se sobrepondo aos interesses espirituais. Então nós vemos casamentos que terminam por questões simples, por questões, como nós falamos, por falta de maturidade, ou muitas vezes por questão das paixões, a pessoa pela a sexualidade desorientada. Então nós vemos que a família está em crise por conta, a sociedade está em crise. Então é o momento de refletirmos sobre os valores familiares, a conduta nossa no lar, o relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com os filhos, a educação que temos dado a eles, o exemplo que temos deixado no lar. Temos encontrado hoje um grande número de famílias sem compromisso religioso. Às vezes vão mais por desencargo de consciência do que propriamente por vocação. Vão quando lembram, quando sobra tempo, ou muitas que nem têm compromisso religioso. Tenho muitos amigos casados com filhos que não têm compromisso religioso. Então esses filhos que mais à frente serão pais, farão parte de uma família, propriamente dita, serão condutores de outras almas na família, cresceram sem uma orientação religiosa, sem um fortalecimento do caráter. E a sociedade nos apresenta modismos, a sociedade nos apresenta tentações, e se não estamos devidamente preparados, fortalecidos, no campo religioso, no campo espiritual para lidar com isto, naturalmente falimos. E por conta, a família também acaba indo para essa falência moral. Então, é a falência moral da criatura humana, em linhas gerais, que acaba gerando esta desestruturação da célula familiar. E as brigas no lar podem ter como causa a influência espiritual? Podem, mas vamos lembrar que a obsessão, a influência espiritual, ela atua nas nossas fraquezas. Então nós já temos uma predisposição à briga, à animosidade, falta de paciência. Então isto atrai os espíritos, por lei de sintonia, como nós somos. Ou são espíritos que vêm por sintonia, ou espíritos que tenham inimizade conosco, queiram se vingar de nós por problemas de vidas transatas. Então ali eles encontrarão sintonia. Dizem os espíritos que o mais perigoso no lar são os chamados temperamentos instáveis. Ora a pessoa está boa, ora está ruim, ora quer brigar, ora está calma. Então esse temperamento instável faz com que as obsessões atuem no lar. Então trabalharão nas nossas fraquezas, fomentarão ciúmes, inseguranças, um quer conversar, o outro quer discutir. Então eles vão influenciando e gerando esse descompasso na relação familiar. Então é necessária muita vigilância, muita oração, o evangelho no lar, mas infelizmente nem todas as famílias têm conhecimento da influência espiritual. Mesmo nós espíritas que sabemos disto e temos dificuldade às vezes de lidar com a obsessão no lar, obsessão indireta, às vezes um familiar está vigilante, está equilibrado, aí a obsessão vai atuar naquele que está menos vigilante, tentando criar desarmonias, discussões. Agora imaginemos numa família onde desconhece essa influência espiritual. Então ali os obsessores, e vemos isso na literatura espírita, atuarão tentando gerar essa desarmonia, porque atacando a família, desestruturando o lar, eles estão tentando também, por via reflexa, desestruturar a nossa sociedade, o bem. Nós vemos pais com problemas sérios de relacionamento com os filhos. A que se deve e como agir nessa situação? O que você diria a esses pais? Muitas vezes essa falta de diálogo, ela é uma continuidade daquilo que vem da infância. Porque se o pai e a mãe habituam-se, desde a primeira infância, a dialogar, a ouvir, como foi o dia do seu filho na escola, as brincadeiras que ele teve, os traumas, as dificuldades, e ele cria esse hábito de ouvir e conversar com os filhos desde pequeno, isto tende a projetar-se para a vida adolescente. Então nós vemos que realmente tem faltado muito diálogo, esta chamada correria da vida moderna,
Muitos pais que estão com outras metas, metas de enriquecimento, metas de entretenimento, e acabam muitas vezes delegando a educação dos filhos para a escola, para os amigos, não se preocupando com a vida escolar. Eu fui durante algum tempo juiz da infância e da juventude, durante muitos anos, e nós vimos ali o descaso dos pais que não compareciam a reuniões escolares. As diretoras, nós marcamos reunião, convocamos os pais, e os pais sequer comparecem. Então esse descaso... E normalmente são as crianças que apresentam problemas, né? Então esse descaso na vida familiar, certamente é falta de diálogo, de convivência. Então quando nós notamos isto, temos que agora reparar o mal, tentar então procurar os nossos filhos para uma conversa, nem que eles sejam meio arredios, então uma conversa mais simples, de poucas palavras, e aos poucos nós vamos aumentando essas palavras, mas é importante esse interesse afetivo. O abraço, o olhar, o filho vai dormir, nem que chegue, às vezes a vida está corrida para um, para outro, chegamos tarde, mas vamos ao quarto dos nossos filhos, olá, como foi o seu dia, alguma coisa diferente aconteceu, posso ajudar em alguma coisa? Às vezes estamos tão agitados e perturbados que não notamos os nossos filhos em sofrimento. Ou eles procuram conversar, mas a gente diz, não, hoje eu estou muito cansado, estou muito nervoso, né? É muito comum nós vemos pais que vão descobrir que os filhos estão no álcool, na droga, às vezes depois de um ano e meio, quer dizer, não notaram a mudança de hábito em casa. Então, realmente são alguns pais desatentos nessa observação. E hoje, com este mundo complicado para a juventude que temos, como falamos, o alcoolismo juvenil, para alguns o desinteresse escolar, o excesso de ferramentas virtuais, quando não se tem um controle, um direcionamento, então os pais acabam desperdiçando esse tempo e depois esses filhos darão problema na vida adulta. E como aprendemos com a doutrina espírita, nós pais seremos responsáveis pelos erros dos nossos filhos que sejam derivados da nossa omissão, da nossa má educação. Alessandro, há pais que têm a sensação de terem falhado na educação, embora tenham se empenhado muito. O que você diria a esses pais? Nós vamos ver então na visão espírita que aqueles que cumprem com a sua obrigação não devem sentir-se com essa consciência de culpa. Haverá naturalmente uma tristeza. Quando vemos um filho, uma filha desorientada na vida, passando por problemas, naturalmente sofremos, é natural, mas não é um sofrimento que vai para a depressão, é um sofrimento que nos conduz a estarmos presentes e ajudar. Então nós vamos perceber que às vezes temos em nossa família filhos que são espíritos complicados do ponto de vista espiritual. São espíritos, como diz o benfeitor Camilo, cristalizados no erro. Eles vêm de muitas reencarnações, problemáticas, vícios, materialistas, presunçosos, de forma que às vezes uma única reencarnação é insuficiente para modificá-los. Então às vezes a nossa tarefa, como Jesus bem disse no Evangelho, é de semeadores. É aquela parábola do semeador. Às vezes nós pais estamos semeando hoje para colher frutos no amanhã. Então nós, na família espírita, com a visão do espiritismo, somos convidados a pensar de uma maneira global, não mais esta reencarnação. Porque senão olhamos para trás e falhamos, quer dizer, não adiantou nada. E Joana de Ângeles tem uma frase muito bela, onde ela diz que nenhum investimento de amor é perdido. Todo amor, todo afeto, toda orientação, toda prece marca aquele espírito. Muitas vezes ele não corresponderá nesta reencarnação, mas depois no mundo espiritual, nas futuras reencarnações, aquela semente que nós lançamos produzirá frutos. Então, para os pais que cumpriram com as suas obrigações morais, deram um bom exemplo, uma boa orientação religiosa, ética, comportamental, não há por que ficar a consciência de culpa. Temos que trabalhar com a imortalidade da alma, com a reencarnação e aguardar que aquela semente do bem que lançamos irá produzir frutos fatalmente. A questão apenas é quanto. Muitas vezes não será nesta reencarnação, mas isso não significa insucesso da nossa parte. E nisso está a beleza da doutrina espírita, né? Quando nos traz todo esse entendimento. Com certeza. Alessandro, nós queremos agradecer a sua participação. Foi muito bom ter conversado com você sobre este assunto. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.